A química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Sabendo que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa uma região no espaço, surgiu-se a curiosidade de saber do que essa matéria era formada, onde, há 450 anos antes de Cristo, surgiu pela primeira vez a definição de átomo, com os gregos Leucipo e Demócrito. A palavra átomo pode ser dividida em duas partes, a de negação e tomo de corte ou divisão, podendo ser definido como partículas indivisíveis. Para se conhecer a fundo a natureza das matérias, é preciso estudá-la microscopicamente, dando explicações a partir de partes muito pequenas, que consequentemente explicam o conjunto maior. Sendo assim, dentro desse conceito, é preciso conhecer o átomo para início do estudo de qualquer matéria. Após essa definição, outros estudos foram feitos, onde podemos citar Dalton, Thomson, Rutherford, entre outros estudiosos. No século XIX, por volta de 1803, o cientista John Dalton criou um modelo atômico conhecido como bola de bilhar, que consistia numa esfera maciça, indivisível e imutável, como uma bola de sinuca. Para ele, átomos do mesmo elemento químico apresentavam massas iguais, e os de elementos químicos diferentes, massas diferentes, onde nenhum poderia ser destruído ou criado. Com isso, Dalton afirma que as reações químicas aconteciam devido à reorganização dos átomos, já os compostos seriam formados pela combinação de átomos de elementos diferentes em proporções fixas. Ainda no século XIX, ao fazer experimentos com raios catódicos, Thomson propôs um novo modelo atômico, conhecido como pudim de passas. Ele demonstrou que esses raios eram carregados de partículas negativas, na qual denominou-se elétrons e deveriam ser constituintes de todo tipo de matéria, onde o átomo seria um conjunto composto de partículas positivas em seu núcleo e essas partículas negativas chamadas elétrons. A partir daí, passou a ter a possibilidade do átomo ser divisível. O modelo de Ernest Rutherford, também conhecido como modelo planetário do átomo. O físico Rutherford foi um experimento onde ele bombardeou uma fina lâmina de ouro, fina ao ponto de haver rumores que provavelmente ela continha 10.000 átomos, ou seja, basicamente ela era uma camada de átomo, com partículas alfas com certos elementos aditivos carregados positivamente, que correspondiam ao núcleo de hélio. Boa parte do átomo é vazio. No espaço vazio, a eletrosfera, provavelmente são utilizados os elétrons. Observou que a maior parte das partículas ultrapassava a lâmina, o que detona o átomo ter espaços vazios. E as partículas positivas eram repelidas, e algumas partículas elas desviavam, com ângulos superiores a 90 graus. Assim, Rutherford assimilou o átomo como sistema solar, como o núcleo fosse o Sol e os elétrons como fossem os planetas. Os elétrons descrevem órbitas circulares, estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. A maior parte dos raios passam direto pela placa de metal. Rutherford concluiu que todo átomo possui uma eletrosfera, a qual se baseia no espaço ao redor do núcleo, em que os elétrons estão localizados em giros em órbitas circulares, estacionárias ao redor do núcleo maciço e positivo. O modelo atômico do Rutherford é o modelo planetário. Segue alguns exemplos da lâmina de ouro e o modelo planetário. Bohr. O dinamarquês Henrik Bohr tentava dar continuidade ao trabalho feito por Rutherford. Para explicar os erros do modelo anterior, Bohr sugeriu que o átomo possui energia quantizada. Cada elétron só pode ter determinada quantidade de energia, por isso ele é quantizado. Ele tentava explicar a estabilidade do átomo com núcleo e elétrons em movimento ao redor desse núcleo. Assim, os elétrons ficam em orbitais circulares chamados de camadas ou níveis, onde cada um apresenta certa camada de energia. Quanto maior a distância do núcleo, mais energia precisa ter. Assim, o elétron não pertence entre duas camadas. O elétron só pode se movimentar e sem irradiar, sendo chamado de estado estacionário. O elétron só pode irradiar quando sai de um estado estacionário para outro, mas interno. Às vezes a física clássica não se enquadra nesse modelo. Quando o elétron sai de um nível menor para um nível mais elevado, ele absorve energia. E quando ele retorna para um nível menor, o elétron emite uma radiação em forma de luz. Bohr conclui
também que a energia envolvida em tais emissões varia de átomo para átomo, porque seus elétrons ocupam diferentes níveis de energia, que possuem frequências diferentes, logo terão comprimentos diferentes, de ondas diferentes, implicando a emissão de cores diferentes. Em resumo, apresenta saltos quânticos diferentes. O modelo de átomo de Bohr explica bem o comportamento do átomo de hidrogênio e do átomo de hélio, ionizado, mas é insuficiente para átomos com mais de um elétron. Bohr organizou os elétrons em camadas ou níveis de energia. Cada camada possui um nome e deve ter o número máximo de elétron. Existem 7 camadas ou níveis de energia ao redor do núcleo. A seguir, os exemplos do modelo de Bohr. O físico Schrödinger, baseado nos princípios de Heisenberg e de de Broglie, atribuiu uma função matemática para descrever o comportamento de um elétron, visto que o elétron também assume o comportamento de onda e as ondas podem ser descritas matematicamente. E a localização de um elétron no átomo, ela pode ser descrita por essa função de onda, mais conhecida como orbital atômico. E o orbital atômico, que a gente já conhece, nada mais é do que essa função de onda representada graficamente no plano espacial. E nesse gráfico, a gente consegue enxergar onde tem a maior probabilidade de encontrar um elétron e onde tem menor probabilidade de encontrar um elétron naquela camada. Niels Bohr, em seu postulado, defendia o modelo planetário de átomo, em que cada nível de energia quantizada correspondia a uma órbita. Órbitas essas nas quais os elétrons seriam encontrados. Porém, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, é impossível estabelecer o local e a velocidade exata de um elétron no átomo. Porque para a gente conseguir estabelecer essa posição, a gente teria que, de certa forma, interagir com o elétron. E ao fazer essa interação, a gente vai alterar drasticamente a posição em que ele se encontra. Então isso é impossível. É impossível saber o lugar exato de um elétron. E esse comportamento com trajetória definida, defendido por Bohr, ele não é possível por causa do comportamento dual onda-partícula que o elétron possui. Esse é um conceito proposto pelo físico de Broglie. Em 1927, Davidson e Germer provam que um elétron pode ser difratado, e a difração ela é uma propriedade exclusiva de onda. E se o elétron pode ser difratado, isso quer dizer que realmente, como de Broglie havia proposto, ele pode assumir o comportamento de onda e de matéria. De Broglie, então, graças a essa comprovação, em 1929, recebe o Prêmio Nobel da Física pela descoberta da natureza ondulatória do elétron. E com todas essas descobertas, de Broglie abriu as portas para a mecânica quântica. Em 1923, o físico de Broglie propõe uma nova maneira de enxergar o átomo. Baseado no trabalho de Einstein sobre o efeito fotoelétrico, que nos mostra que a luz pode assumir o comportamento de partícula, mesmo sendo onda, ele então decide aplicar esse efeito dual onda-partícula da luz ao elétron, porque ele pensou que se a luz pode assumir o comportamento de onda e de partícula, por que não uma partícula poderia assumir o comportamento de uma onda?